Aqui eu vou falar um pouco sobre uma das coisas que garante o bom funcionamento de qualquer negócio, de qualquer empresa. Seja você artesão, seja você o que for, um pequeno empreendedor, não tem problema. 2 atitudes que o seu concorrente nunca vai poder copiar. Então, eu quero falar hoje com você de 2 coisas que nunca mudaram. Desde que eu abri minha empresa, eu uso, ensino meus clientes a usarem, e isso nunca falha. Sabe o que é uma coisa nunca falhar? Nunca falha. Existem 2 coisas que seu concorrente nunca vai poder copiar. E elas se chamam iniciativa e criatividade. Certo? Iniciativa e criatividade. Eu vou falar das 2 e vou dar alguns exemplos. Evidente que eu não vou conseguir dar todos os exemplos. Mas o importante é você saber alguns exemplos reais de empresas e pessoas que são criativas, que têm uma iniciativa, que têm uma atitude diferenciada, são pessoas que nunca param de vender, elas vendem o ano todo. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que seu cliente não vai conseguir copiar nunca, ele pode tentar imitar você, mas ele nunca vai fazer igual a você se você fizer do jeito que eu vou te falar aqui. Certo? Então são 2 coisas, iniciativa e criatividade. A iniciativa é o fato de você que está na gestão do negócio, ou você que é vendedor, que é atendente e tal, você ter a iniciativa de ser diferente. Ó, eu serei diferente. Diferente de quem? Diferente da maioria medíocre. Quem é a maioria medíocre? A grande boiada humana. Quem que é a grande boiada humana? Os cérebros de ervilha. Pare de ser cérebro de ervilha. Pare de ser cérebro de ervilha. Quem são os cérebros de ervilha? São aqueles que plantam gergelim e querem colher cana-de-açúcar. Não tem como. Mas quem são eles? É a multidão de 95% de medíocres, de empresas e pessoas medíocres, pé de chinelo, meia boca. Você já ouviu falar? Porque os termos que a gente tem que falar são esses. Então, atendem mal, não estão nem aí com nada, fazem só aquilo que se espera ou nem aquilo que se espera. Você vai encontrar essa gente e essas empresas em todo lugar. O que é iniciativa? Você dizer, eu serei diferente a partir de hoje. Eu farei diferente. Terei uma empresa diferente, eu vou ter uma equipe diferente. Só de você ser diferente, você já está usando uma coisa que nenhum concorrente vai conseguir copiar, que é ter iniciativa. Porque para você ter iniciativa, você tem que usar um órgão que pouquíssima gente usa, chamado cérebro. Ele pesa mais ou menos 1,2 kg no adulto, tem bilhões de conexões, mas adivinha? 93% não pensa. 93% das pessoas não pensa. 2% pensa que pensa. E só 5% pensa. Iniciativa, então, é você querer fazer parte dos top 5 da humanidade. Ponto. E aí, então, vem a criatividade. Que aí é sobre isso que eu quero te falar também. Então, são essas 2 coisas que vão te diferenciar, que vão fazer com que você não apenas sobreviva, que você viva e ganhe muito dinheiro, que você vai se diferenciar no seu segmento. Vou dar alguns exemplos para vocês, ó. Coisas básicas, pessoal, porque já até falei em outros vídeos aqui no canal. Às vezes tem alguns de vocês que dizem assim, mas de novo isso? Eu já vi isso em outro vídeo. Já viu? Ok. Colocou em prática? Não. Então vai ter que ver de novo aí. Você tá querendo o quê? Tá querendo novidade? Se você não fez nem aquilo que você já escutou, por que você quer que eu fale coisa nova? Eu não entendo isso. Ó, a questão é a seguinte, não adianta você ver o vídeo uma vez só. Você tem que ver várias vezes. E você tem que colocar em prática. Então, um deles, ó, coisas básicas, gente. Os clientes compram, seus clientes compram com os 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, vamos falar primeiro, eu vou usar vários exemplos. Ó. Exemplo de quem tem um comércio físico. Loja, restaurante, hotel, seja o que for. Primeira coisa, ó, vamos falar visão. Então, o lugar tem que estar limpo, o lugar tem que estar claro, o lugar tem que ser muito bem ajeitado, muito bonito. Tem que fazer a diferença. Por exemplo, aqui no interior paulista, e também no Distrito Federal, tem uma rede de supermercados de hortifruti chamada Oba, Rede Oba. Se você for numa das lojas do Oba, você vai ver o seguinte, ó, sempre iluminado, sempre limpinho, as coisas sempre mudam de lugar, presta atenção, ó. Toda semana, quando eu vou procurar as coisas que eu compro, elas não estão no mesmo lugar. Então, talvez alguns clientes fiquem irritados, dizem assim, pô, semana passada estava aqui, e por que agora não está? Porque mudou. Porque tem que mudar, gente, tem que mudar. Quando você muda, olha só,
Eu nunca conversei com os donos da rede Uber, mas eu dou parabéns para eles, porque quando você muda, o cliente é obrigado a andar na loja para procurar aquilo. E quando ele anda, ele vê outras coisas. E quando ele vê, ele compra. Então, por exemplo, olha que inteligência, mudar as coisas de lugar. Aí, eu sempre sou obrigado a procurar um atendente. E os atendentes deles são de uma simpatia que você não faz ideia. Gente como eu e você, mas foi treinado para ser simpático e agradável. Eles não apenas te mostram onde está, eles te levam até onde está. Entende o que eu quero dizer? Então, isso é iniciativa. A loja sempre clara, sempre bonita. Gente, isso é tão importante que vocês nunca perceberam que de uns anos para cá, 15 anos mais ou menos, você vai num Carrefour, por exemplo, uma rede grande, uma rede extra, e você vê assim as frutas. Você sabia que as frutas que ficam por cima, algumas delas são polidas? Você já percebeu que nos hipermercados, as grandes redes, o setor de hortifruti ele tem mais iluminação do que outros lugares? Por quê? Porque nós estamos falando de visão. O cliente compra com a visão. Ah, Ivan, mas eu tenho um mercado digital, eu tenho um site, eu tenho uma loja virtual. Melhor ainda, tem que ser aquela loja bonita, tem que ser aquela foto bem tirada. Você já entrou em algum site desses que tem um monte de imobiliário anunciando? Você já entrou? Você já deu uma boa olhada? Entra num site chamado Viva Real. Ele tem imobiliários assim de várias partes do país, pelo que eu pude ver. Então você entra, você percebe os anúncios. Ó, tem imobiliária que as fotos do imóvel dá vontade de sair lá na hora. A pessoa sabe tirar as fotos do imóvel. Tem imobiliária que você entra, dá raiva, você passa raiva. Tem 4 vezes a mesma foto, foto do vaso sanitário, foto da sala, foto do quintal, e não tem foto da fachada da casa, pra você ter ideia. Entende o que eu quero dizer? Você acha que vai vender desse jeito e vai alugar desse jeito? Um lixo. Depois falar, mercado de locação tá ruim. Não, tá ruim. É o seu cérebro que tá ruim. É o cérebro de quem faz, de quem não tá nem aí com o negócio. A visão é o primeiro sentido que seu cliente usa para comprar. Seja virtual, seja do jeito que for. Nem que você venda doce, a maneira de você apresentar um doce. Saiba tirar foto, ilumine bem. Veja, tem tanto material no YouTube para isso. Ah, Ivan, mas eu não tenho tempo para isso. Bom, se você não tem tempo, tudo bem, merece o faturamento baixo que tem. Não tem tempo para cuidar do seu negócio? Isso é como dizer que não tem tempo para cuidar da sua própria vida, da sua saúde. Certo? Então, o primeiro detalhe, nós estamos aí, lembra, falando de 2 coisas. Estamos falando de 2 coisas que nenhum concorrente nunca vai poder copiar. Sua iniciativa e sua criatividade. Já falei da iniciativa e o tempo todo eu vou estar falando dela, porque é através da iniciativa que você tem a criatividade. Agora vamos falar do segundo sentido que ele usa. É o olfato. Você sabia que tem lojas que elas mandaram desenvolver o cheiro próprio delas? Eu já falei isso na outra live. E somente pelo cheiro elas vendem 30% mais. Você acredita se eu falar isso para você? Você acredita se você espremer suco de limão e você colocar, por exemplo, um borrifador, né, um nebulizador, e ele espalhar aquele cheirinho, ou se você tem ar-condicionado central, você pode despejar suco de limão? Você sabia que o cheirinho de limão no ambiente, ele aumenta as suas vendas? Porque a pessoa, ela gosta de estar num lugar bem cheiroso. É por isso que é importante o cheiro que tem no local, o desinfetante que você usa, aquilo que você usa para limpar os balcões, as vitrines. Você sabia que o cérebro da pessoa, o centro olfativo do cérebro, ele grava isso daí. Padarias, por exemplo, ó, padarias onde o cara é inteligente, o dono é inteligente, o que ele faz? Ao invés de uma fornada de pão que vai dar para 3 horas seguidas, não, ele diminui. Tem padaria que de 1 em 1 hora está saindo pão fresquinho. Por quê? Imagina o cara no balcão. O cara está no balcão, ele vai comprar 2 pãezinhos franceses. Aí ele fala, eu quero 2 pãezinhos. Aí abre aquela porta assim da padaria lá, aquela boqueta, e o padeiro despeja um monte de pão fresquinho que vem instalando assim, e vem aquele cheiro. Automaticamente o cara fala, coloca 4 aí. Que aí ele pensa, 2 amanhã eu faço torrada, se a gente não comer hoje eu faço torrada. As pessoas compram pelo olfato, gente, sabe? O perfume de quem está atendendo, o cheiro do local, o cheiro do produto de limpeza, o cheiro de café fresquinho, sabe? Café fresquinho. Você faz o café de hora em hora. Tem clientes meus que a pessoa faz café de hora em hora. Ela tem instrução para isso. Por quê? E ela não vem com o café da garrafa térmica lá da cozinha, da copa da empresa. Quando é uma loja, por exemplo, ela vem com o bule, assim, com o café fumegando. Por quê?
porque aí o cheiro espalha e as pessoas são atraídas por isso. O cliente compra também pelo olfato. Você precisa entender isso. Quantas empresas você acha que se preocupam com isso? Agora, se você vende infoproduto, se você vende pela internet, não dá para trabalhar o cheiro, certo? Mas conforme a foto que você põe, o cliente parece que ele está sentindo o cheiro. E você pode usar isso na comunicação escrita no chat, no site ou na loja virtual, certo? O terceiro, já falamos de audição, e falamos de visão e falamos de olfato. Agora, vou falar de audição.